Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje nós estamos no nosso 37º dia de reflexão na palavra desses 40 dias de propósito que nós fizemos durante essa quaresma. Já estamos chegando na reta final, vai se encerrar na Quinta-feira Santa. Vão dar mais de 40 dias, porque nós optamos em fazer também as reflexões aos domingos. Então, contando de hoje até quinta-feira, vai dar mais de 40 dias. O evangelho que nós vamos meditar hoje é o evangelho de João, que é o evangelho do dia, no capítulo 8, dos versículos de 51 a 59. O evangelho vai dizer assim para nós, o texto: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhes os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que nosso pai Abraão? E, entretanto, ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu-lhe Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. E contudo, não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje, assim como o de ontem, e assim como qualquer outro evangelho, qualquer outro texto, sempre tem uma centralidade, no seu contexto. Ontem nós escutamos quando o Senhor dizia que a verdade nos liberta, a verdade que contém a palavra de Deus. E hoje, não diferente do evangelho de ontem, nós temos também um ponto central nesta palavra, que está no versículo 51, ao qual nós vamos dedicar essa reflexão de hoje, que diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Meus amados irmãos, essa questão onde Jesus vem trazer para nós esse relato de que, ele afirmando isso para cada um de nós, de que se nós guardarmos a palavra de Deus dentro do nosso coração e se nós praticarmos a palavra de Deus, nós jamais veremos a morte. E aí você pode perguntar, como aquelas pessoas questionaram Jesus: mas Abraão, o nosso pai na fé, ele também morreu. No entanto, ele guardou a palavra de Deus em seu coração, mas ele morreu. E assim acontece com cada um de nós também. Todos os dias nós vemos alguém morrer, seja próximo de nós ou distante de nós. Basta você acessar a internet, basta você ligar a TV, basta você ler uma revista, um jornal, e você vai ver que a cada momento, durante o dia, alguém morre. Seja por um acidente, seja por uma enfermidade, seja por velhice. Todos nós um dia chegaremos ao final da nossa vida, que é a morte. Então, hoje mesmo eu via um vídeo na internet dizendo de uma estimativa de que aproximadamente 56 milhões de pessoas morrem todos os dias espalhados pelo mundo. Então a morte, ela é certa para todos. Aí vem Jesus e nos diz que se nós guardarmos a palavra dele, jamais nós veremos a morte. Mas existe um mistério muito profundo. Quando Jesus fala da questão da morte, Jesus na verdade está dizendo do pecado. É o pecado que traz a morte para a nossa vida.
O Senhor não está dizendo apenas da morte física, mas Ele está dizendo daquilo que nos espera depois que nós morrermos. E o Senhor, ele é muito claro nisso, quando Ele diz que se nós verdadeiramente guardarmos a palavra dEle, praticarmos a palavra dEle e deixarmos com que a palavra de Deus, desde o seu início, lá no livro do Gênesis, até o livro do Apocalipse, se nós pegarmos esse contexto geral da Bíblia e nós aplicarmos ela na nossa vida, se nós mantivermos a nossa vida sendo guiada, baseada pela palavra de Deus, se a gente tiver a Bíblia, né, a palavra de Deus como um livro que vai servir para regular a nossa vida, um manual de instruções, o Senhor está dizendo que nós não veremos a morte. E que morte é essa que Deus está nos dizendo? É a morte, irmãos, que quando nós andamos num caminho errado, nós estamos destinados ao inferno. Nós precisamos ter muito claro isso na nossa vida. O Senhor está dizendo para nós hoje não dessa morte física, onde o nosso corpo não estará mais aqui, mas o Senhor está dizendo daquilo que nós vamos obter por herança, se nós andarmos num caminho errado, distante de Deus, que é o destino é o inferno. A palavra de Deus fala isso pra gente, mas infelizmente nos dias de hoje as pessoas elas não acreditam mais nisso. Talvez porque faltem pessoas que falem esta verdade. Infelizmente também muitos líderes religiosos, muitos pregadores, muitos daqueles que têm uma influência, exercem uma influência direta sobre a vida das pessoas, eles não falam dessa realidade. Mas o Senhor hoje está pedindo para que nós, eu e você, a gente reflita sobre isso. Como anda a nossa vida? O andar da nossa vida, né? A maneira em que nós vivemos a nossa vida vai dizer muito sobre aquilo que nos espera depois da nossa morte. Se nós andamos com o Senhor e nós temos essa consciência de que nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós entraremos no plano de salvação de Deus, que é a conquista do céu, que é a conquista da vida eterna, junto com Deus, diante da glória de Deus. Mas se nós não acolhermos esta palavra, se nós não permitirmos que a palavra de Deus mude o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e a gente continue andando num caminho errado, o nosso destino realmente será o inferno, né? E a palavra de Deus fala que depois da nossa morte não existe mais tempo, né? Ou nós estamos com Deus ou nós estamos no inferno, não tem outro jeito, não vai dar mais tempo. Então é preciso que a palavra de Deus ela realmente penetre no nosso coração, como disse o evangelho de ontem. Se a palavra de Deus penetrar profundamente no nosso coração, nós seremos pessoas livres. E se a palavra de Deus hoje penetrar no nosso coração e ela mudar a nossa vida e a nossa história, mudar o nosso comportamento, nós ganharemos a salvação, nós entraremos no reino de Deus. Nós precisamos entender isso. No mundo hoje, infelizmente, as pessoas vivem e elas não pensam nisso mais. Elas pensam só no seu bel prazer, em ajuntar riquezas, em ganhar, né, o reconhecimento, de ter status e fama, de ter uma vida, né, abundante, com riquezas, mas elas se preocupam com tantas outras coisas, mas não se preocupam com a própria salvação, né? A palavra de Deus fala para nós de que adianta nós ganharmos o mundo inteiro se nós viermos a perder a nossa própria vida. Então a morte que Jesus está dizendo é a morte relacionada ao pecado. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, como diz a palavra, se nós não mudarmos a nossa postura, se nós não mudarmos o rumo da nossa vida, se nós não começarmos a pensar no céu como algo que é eterno para nós, nós vamos ganhar por herança o inferno. Isso é muito sério, é muito verdade isso, né? Se nós tivermos a consciência de que isso é real para nós e precisamos tomar a consciência disso, que existe o céu e o inferno, nós automaticamente vamos começar a mudar aquilo do jeito que nós vivemos, né? Então é preciso entender muito isso, muito rápido, né, na nossa vida, porque o Senhor está voltando, o Senhor ele não vai tardar, né? O Senhor tem pressa em salvar as almas, em salvar as pessoas. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos de uma mudança
rápida na nossa vida. Não é para deixar para amanhã. É preciso ter essa mudança a partir de hoje, a partir desta palavra. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e colocar ela em prática para que a gente tenha a esperança renovada em nós e para que a gente tenha certeza de que vivendo do jeito que Deus quer que a gente viva, fazendo aquilo que Deus nos pede para fazer, nós vamos ganhar a nossa salvação, né? Então fica a nossa escolha, o critério, né, é nosso, de que forma nós vamos viver e de que forma nós vamos acolher a palavra de Deus em nós. Nós vamos continuar nos preocupando só em ajuntar coisas, né, em ganhar prestígio e fama, ou nós vamos nos preocupar com a vida eterna? Muitas vezes é preciso renunciar muitas coisas, muitas vezes é preciso abandonar a nossa vida velha e conquistar uma vida nova com Deus para que a gente possa ganhar o céu e ganhar a salvação. Então que o Evangelho de hoje possa penetrar no seu coração, irmão, que esse texto possa trazer luz para você, né, para que eu e você a gente possa sair da escuridão, dessa cegueira espiritual, né, dessa surdez espiritual, e que o Senhor possa penetrar no íntimo do nosso ser e nos fazer compreender. Que o Espírito Santo de Deus hoje nos convença de que existe uma vida, né, que nos espera, uma vida diante da glória de Deus, uma vida eterna. Essa é a verdade. Então, você escolhe em qual lado você quer ficar. Se você quer mudar a sua vida para estar com Deus, ou se você quer permanecer no caminho errado, né, e infelizmente ir para o inferno. Que o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje. Nós estivemos reunidos e continuaremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.